Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao canal do CEAJUR, Centro de Estudos e Atualizações Jurídicas. Eu sou o professor Antero Arantes Martins, professor universitário há mais de 25 anos. Sou também desembargador do Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região. Hoje nós vamos falar de um assunto que parece corriqueiro, mas traz muita confusão para o pessoal, que é o adicional de transferência. Mas antes disso, deixa aí o seu like, inscreva-se no canal se você ainda não é inscrito e ative o sininho para receber o aviso dos próximos vídeos do canal aqui do CEAJUR. Bacana? Bom, muito bem. O adicional, sempre que você ouvir essa palavra adicional, nós estamos falando do quê? De um plus salarial, né? Uma parcela salarial que aumenta o salário normal, porque o empregado exerce uma condição mais gravosa. Então, o adicional de hora extra, porque ele trabalha além do limite que a lei estabelece como sendo normal e adequado para a sua proteção biológica. Adicional noturno, porque a lei prevê que trabalhar à noite é mais gravoso que trabalhar de dia, não é? E o adicional de transferência também, ele vai remunerar uma condição mais gravosa que o empregado passa a sofrer no curso do contrato de trabalho. Muita gente acha que o adicional está relacionado com as hipóteses de legalidade ou ilegalidade da transferência. E não é assim. O artigo 469 da CLT diz que a transferência não pode ser unilateral. Essa é a regra, não pode ser unilateral. Mas, se o trabalhador tiver um cargo, ocupar um cargo de confiança, ou houver previsão no contrato, então o empregador pode fazer a transferência unilateral. Tá certo? Muito bem. Estas situações, elas servem apenas para você dizer se a transferência é lícita ou ilícita. Antero, por que eu preciso saber disso? Para você saber se o empregado tem o direito de resistir, de recusar a ordem de transferência. Não sei se vocês sabem, mas a CLT só prevê duas liminares, uma para reintegrar dirigente sindical e a outra para obstar transferência abusiva. Todas as outras liminares são cautelares, tutelas cautelares, são aplicáveis no processo de trabalho por aplicação subsidiária do CPC. Mas a CLT mesmo só prevê essas duas. E veja, uma delas é obstar transferência abusiva. Então, eu preciso saber se a transferência foi bilateral ou unilateral. Se foi unilateral, se o empregado ocupa cargo de confiança ou se há previsão contratual. Em qualquer uma dessas situações, o empregador tem que mostrar a necessidade da transferência. Tudo isso para saber o quê? Se o empregado tem direito de resistir à transferência ou não tem direito de resistir à transferência e tem que alterar o seu local de trabalho. Ponto. Então, isso não tem nada a ver com adicional. O adicional de transferência tem outros pressupostos. E eu recomendo que vocês, então, avaliem a OJ 113 da SDI 1 do TST, que diz exatamente isso. Qual é o pressuposto para receber o adicional de transferência? Não é nada do que eu falei antes. O pressuposto é a transferência ser provisória, não é? Vamos entender isso. Eu não disse que o adicional remunera uma condição mais gravosa ao trabalhador? Pois bem, o legislador entendeu que a condição mais gravosa aqui é o fato do trabalhador estar longe da sua família, longe dos seus amigos, longe do seu habitat, né? Onde ele vive, onde ele tem lá
o seu templo religioso, seu clube, né, os seus amigos, suas atividades sociais, ele está longe de tudo isso. Ele foi para uma outra localidade e ele não pode conviver, ter o convívio social que ele está habituado, tá certo? É por isso que se a transferência for provisória, eu tenho um adicional de transferência. E se a transferência for definitiva? Aí eu não tenho adicional. Por quê? Porque você presume que o empregado, indo para essa nova localidade, ele terá que construir ali um novo habitat, né? Estará levando a sua família e vai então passar a frequentar um novo templo religioso, ficará sócio de um outro clube. Por quê? Porque ele não tem mais a perspectiva de voltar para a localidade anterior, tá certo? Bom, e como é que eu defino se uma transferência é provisória ou definitiva, não é? Bom, a CLT, no artigo 469, diz que a transferência exige a alteração de domicílio. Está escrito lá domicílio. Mas eu vou pedir para vocês lerem residência. Se o empregado não transferir a sua residência, nem transferência é. Na transferência provisória, o empregado transfere a sua residência, mas não transfere seu domicílio. Domicílio é o local onde a pessoa reside com ânimos de permanecer. Então, se ele transfere a residência e também o domicílio, então essa transferência é permanente. Se ele transfere a residência, mas não o domicílio, a transferência é provisória. Tá certo, pessoal? Ah, Antero, como é que eu faço isso? Como é que eu faço para saber se ele está ou não com ânimos de permanecer na nova localidade? Bom, gente, isso vai de caso a caso, conforme ele exterioriza os seus atos na nova localidade. Por exemplo, o empregado que vai e fica acomodado em alojamento, fica acomodado em hotel, em pensão, ele obviamente não está com a intenção de permanecer nessa nova localidade. A sua permanência ali é bastante precária, não é? O empregado não leva a sua família para um novo local, né? Não matricula os filhos na escola nesse novo local, deixa a esposa, os filhos lá na localidade anterior. Está claro que este trabalhador tem a intenção de voltar, ele não tem a intenção de firmar ali na nova localidade o seu novo habitat, não é? Agora, algumas características de transferência definitiva são bastante claras. O empregado se transfere com sua família, matricula os filhos na escola, fica sócio do clube da cidade, compra um imóvel na cidade, transfere o título de eleitor. Essas são situações que demonstram, não todas cumulativamente, né? Mas são situações que demonstram que ele está indo para a nova localidade com o ânimos de permanecer. E assim sendo, não há adicional de transferência. Então, repetindo, adicional de transferência, OJ 113, se liga apenas ao fato da transferência ser provisória ou ser definitiva. E ser provisória ou ser definitiva, ela está ligada à ideia da transferência ou não transferência do domicílio para a nova localidade. Tá certo, pessoal? Ó, e não confunda nada disso com as despesas para a mudança. Isso está em outro artigo, no 470, e o empregador tem que arcar com as despesas de mudança, seja ela provisória ou definitiva. Tá certo, pessoal? Então, se você ficou até aqui, deixa o seu like, faça um comentário, o que você achou do vídeo. Se você ficou com alguma dúvida,
deixa aqui nos comentários a sua dúvida, a gente vai tentar responder, não é? Se você gostaria de ver um novo tema aqui no canal do Ciajur, deixa aí nos comentários que a gente vai tentar fazer o vídeo, tá certo? Então, deixa o like, inscreva-se no canal, ativa o sininho e eu espero vê-los nos próximos vídeos do Ciajur. Um abraço!